Sim. Aí a gente dá ok, isso? Agora está gravando. Isso, apareceu aí, dá ok pra gente. Tá. Bom, aqui é isso mesmo, é o capítulo 2, né? Que nós Sim. estamos. Isso, então vamos lá. Deixa eu ver. 2. Vá atrás de uma pele de urso branco, corte a pele em pedacinhos e os coloque em caixinhas bonitinhas de plástico, com uma paisagem polar pintada no fundo. Venda as caixinhas na entrada do zoológico. São memórias melancólicas do futuro, numa ecologia escura. Ecopsicologia. A busca do objeto perdido. Uma conexão necessária com a mãe natureza. A palavra ecopsicologia foi cunhada por Theodore Rothschild no seu livro lançado em 1992, The Voice of the Earth. Historiador, com uma carreira acadêmica em várias universidades, Rothschild se tornou o grande defensor dessa ecopsicologia, que ele vai desenvolver desde 1992. Apesar de ter cunhado o termo, Rothschild não foi o primeiro a chamar atenção sobre essas questões. Durante os anos 1960, Robert Greenway já iniciava estudos sobre o encontro entre a psicologia e a ecologia. Greenway falava de psicoecologia e organizou grupos de estudo sobre esse assunto na Universidade de Berkeley, na Califórnia, a partir de 1969. Nessa época, esse tipo de abordagem era ligado ao chamado movimento da contracultura, com seus vínculos de luta contra a guerra do Vietnã, dos direitos cívicos, do uso de drogas psicodélicas nas artes plásticas e musicais e da influência da cultura oriental com suas ondas de meditação, yoga e práticas religiosas. Rorschach, que aliás escreveu um livro sobre a contracultura, em 69, participou desse projeto. É interessante notar que uma das fontes citadas da origem da ecopsicologia é o livro de Freud, O Mal-Estar na Civilização, no qual destaca as tensões entre a cultura e a natureza, como vimos no capítulo anterior. Depois do sucesso de seu livro sobre ecopsicologia, Rorschach lançou em 1995 uma coletânea sobre o tema da ecopsicologia que teve um grande impacto na época e lançou os fundamentos de um movimento que se espalhou pelo mundo inteiro até no Brasil, onde foi bem representado pelo Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. O site do Instituto Brasileiro oferece várias atividades como cursos introdutórios à ecopsicologia em que se propõe percorrer, citação, os principais insights da ecopsicologia sobre as relações ser humano-natureza. Vivenciamos experimentos de reconexão com a dimensão ecológica do ser e exploramos as sincronicidades e ressonâncias que tornam a relação com a natureza uma experiência sagrada e de profundo autoencontro. Exploramos também leituras psicológicas da organização social e econômica, que se tornou ambientalmente e socialmente insustentável, enquanto tecemos uma concepção ecológica de saúde mental. Eu já queria só chamar atenção aqui, porque, como é que é? Exploramos as sincronicidades e ressonâncias. Olha, a Sandra, o encontro passado cantou essa bola, acho que temos um arominha junguiano aqui, porque também fala que a experiência de sagrado, né? Tem um aroma junguiano nesse daqui, né? Olha lá, tá vendo? Sandra já já foi extemporânea no nosso encontro aqui. Ô, Fábio, Oi. eu lembrei disso, da Sandra e da sincronicidade aí, assistindo a gravação da aula lá sabe, Bully lá, do Bully. E como que aquele outro encontro, aula, um encontro, né, anterior, realmente é como se quem fez, eu não participei, né, participei do próximo, mas quando assiste gravação, como que está realmente, né, muito alinhado ali. É, aí lembrei da Sandra do Jung por isso. Foi aquele encontro que a gente discutiu antes, no meio do texto, e depois no final a gente já não quis falar mais, né? Foi eu Ah, e o Emerson, eu acho que que é. o Márcio não pôde participar. Foi o segundo, eu acho, né? O segundo, porque no Foi. segundo eu estou fazendo por causa da sincronicidade, né? Que Uhum. retoma uma conversa anterior à gravação e daí entra falando da questão né, Sim. do bullying, do sapo, mas
o próprio encontro ele tem muito relacionado com o próximo que a gente fez, que foi da semana passada. Ah, sim, verdade. De novo o tema, e aí agora nomeado. E essa coisa da sincronicidade, né? Eu achei bonito, acabou sendo bonito a fala do Márcio, né? E tem toda a razão, né? Porque não, o encontro próximo que a gente fez, né? Aí tá o conceito de sincronicidade já, né? O próximo que a gente fez. Falei, olha, que legal, já tá aí de novo a ideia do síncrono, né? É isso mesmo, né, cara? Legal. Você gostou da história do bullying, Márcio? Sensacional, né? Né, do empréstimo das panelas ali, aquele encontro, foi legal o texto aí, né? O texto dele tem uma espirituosidade bem massa, né? Enfim, concepção ecológica de saúde mental. São oferecidos também cursos de aprofundamento, né, no site, né, da Ecopsicologia, expedições ecopsicológicas que grupos de autoconhecimento em visita a lugares ecologicamente preservados ou considerados sagrados para os povos indígenas. Busca-se a conexão com a alma desses lugares e entrar em sintonia com eles, cooperando para a manutenção de sua força espiritual e de seus ecossistemas, ao mesmo tempo em que se efetua uma jornada para dentro da alma, à medida que a natureza vai nos revelando para nós mesmos. É uma expedição com impacto ecológico próximo a zero, contemplativa e de autoencontro que pode incluir trilhas, acampamentos, deslocamentos por barco, etc. Cada uma das expedições conta com uma classificação específica por grau de dificuldade, desde leve, acessível a pessoas com pouco preparo físico, a pesadas para pessoas com mais preparo. E além disso, propõe grupos de estudo, workshops e palestras, assim como uma formação e uma pós-graduação em ecopsicologia e ecologia profunda. Publicam também uma revista. Outra atividade destacada é o banho de floresta. Aqui, ecologia profunda, nota 29, e aqui no rodapé. A ecologia profunda é uma filosofia ambiental que promove o valor inerente e todos os seres vivos inerente talvez a todos, né? Suponho, seres vivos, independentemente de suas utilidades para as necessidades humanas e a reestruturação das sociedades humanas de acordo com essas ideias. Está no Wikipedia Deep Ecology. O termo foi cunhado pelo filósofo norueguês Arne Naes, em 1972. Nossa, esse Naes é muito famoso, eu não me lembro onde que eu li alguma coisa dele, bem interessante, há décadas atrás, enfim. Vamos lá. Banho de floresta, ele vai explicar aqui. Banho de floresta significa receber os benefícios orgânicos e psicológicos da interação com florestas. Cientistas japoneses descobriram que caminhar, contemplar e respirar enquanto imersos no ambiente de uma floresta regula positivamente a pressão arterial, os batimentos cardíacos, o nível geral de relaxamento e a qualidade do nosso sono, diminuindo a presença de hormônios associados ao estresse, ao mesmo tempo em que aumenta mais de 50% a presença de células antitumorais na circulação sanguínea. Nosso propósito com este capítulo é extrair os conceitos principais desse movimento para ver como a psicanálise, com suas referências múltiplas, pode entrar em diálogo ou não com esta abordagem muito divulgada. Temos como testemunha da fundação do movimento a primeira obra de Rossack, 92, e a coletânea 95, organizada por Rossack, Gomes e Kanner. O interesse para estudar esses dois livros é o fato de que 30 anos já se passaram desde o lançamento dessas obras. Oferecem, então, uma ótima oportunidade para ver como as ideias dessa época tiveram ou não um impacto real sobre a situação que estamos vivendo hoje em dia no nosso planeta. Vimos algumas das propostas do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Poderemos perguntar como essas propostas, hoje em dia, podem ter algum impacto sobre a crise climática que estamos vivendo. Uma revolução na consciência humana. Vamos agora colocar o foco sobre as ideias principais que aparecem nessa coletânea de 1995, que conta com 27 colaboradores aparecendo no sumário. Uma primeira posição, que aparece desde o começo da coletânea, é a noção de que um novo movimento nasceu, que ele tem importância histórica e impacto político. Seria a maior causa política densamente organizada na história humana. Brown 95, página 14.
E também o movimento ambiental mantém seu lugar na história como a maior causa política empreendida pela raça humana. Rossack 95, página 1. Existe uma crença de que esse movimento vai mudar a ordem das coisas, e a questão do impacto transformador do movimento é repetido como um slogan político. Estamos agora enxergando nada menos do que uma revolução ambiental, uma transformação econômica e social que equivale às revoluções agrícolas e industriais. Brown 95, página 15. A partir da constatação dos estragos das revoluções anteriores, o movimento propõe mudanças radicais com a ajuda da ecopsicologia. E aí vem a urgência. Não temos muito tempo para realizar essa chamada revolução. Talvez algumas décadas, mas não mais. Isso dá um primeiro elemento de balanço, já que estamos agora 3 décadas depois do lançamento desse livro e do entusiasmo do movimento ambientalista. E temos que perceber que nada dessa revolução aconteceu e que a situação, em vez de melhorar, piorou bastante ao nível planetário. Uma outra ideia que aparece rapidamente é a crença de que uma reconexão com o planeta Terra vai ter um papel determinante nessa luta e nessa revolução ecológica. Transmite a ideia de que, para ter conhecimento sobre nós mesmos, temos de construir um vínculo forte com nossa natureza humana e nossa alma. E, dentro desse contexto de reconexão, a mensagem que a ecopsicologia transmite é uma chamada significativa para se prestar atenção e se identificar as forças que mantêm nossos comportamentos fontes de prejuízos para o planeta. A ecopsicologia quer saber como libertar as pessoas das suas adições às compras nos shoppings e encorajar valores que servem à vida do planeta em vez de opor em perigo. Brown, 95, página 16. A lógica é a seguinte: através da nossa reconexão com a Mãe Natureza, vamos enxergar a importância da nossa convivência com ela e tomar as medidas necessárias para salvá-la, já que está em perigo. Tem um certo aroma de Capitão Planeta mesmo aqui, né? Pois é, né? Vai, planeta, uma certa tonalidade naif, né? Essa coisa de, olha, as pessoas vão ganhar consciência, essa consciência vai salvar e tal, né? Vamos ver onde isso vai parar. Dependemos da natureza e do planeta para sobreviver. Então, vamos fazer de tudo para proteger e restaurar a nossa saúde, como a do planeta. Sem isso, não temos esperança. Essa posição parece se apoiar em alguma reação de sobrevivência diante de um desamparo, uma desesperança e uma melancolia sem precedentes. Voltaremos a essa hipótese fundamental. Rossack, 95, dá um passo a mais e questiona a necessidade das práticas psicoterapêuticas saírem dos limites intrapsíquicos, mas também das cidades para considerar e abordar o não humano. Destaca a ausência do DSM, no DSM, né, da palavra natureza, que nem sequer aparece uma única vez no manual todo. O DSM é o dicionário médico, mas que é esse S? Me deu branco agora. Que é? DSM. Agora, não? Vocês lembram? Sim? DSM? Não é o DSM, não é o livro que organiza todas as doenças, classifica todas as neuroses. Quer dizer, É, nem é mais admitido o nome neurose, né? no DSM não? Acho que não. Porque eu me lembro do CID-10, mas tá, o DSM ele é mais amplo que o CID-10, né? Parece que tem, sei lá, agora 500 tipos de diagnóstico de adoecimento, alguma coisa assim. Mas neurose Eu não tem mais. vi. Tá todo mundo curado. Ah, não, saiu de moda já. É mesmo? Agora tem outro nome. Eu já sabia que eu tinha saído de moda, eu só não tinha tido tanta consciência. Eles acham, se eu não estou falando bobagem, Oh, que eu vi legal. isso do Dunker, É mesmo? eu acho. Não tem mais neurose. Acabou. Não, não, Ninguém mais é tem. neurótico. Eles se apropriaram, eles rebatizaram, né? Ah, Agora é? é tudo em grupos, né? Enfim, distúrbios, tem um nome aí que eu Certo. não vou lembrar agora, né? Olha só. Não, legal. Que curioso. Fala mais. Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. É que a sigla ela é internacional, né? Aham. Mas é isso que ela está falando mesmo. Tá. Transtorno mental mesmo. O DSM é mental. Eu não sei porque eu fiquei com CID-10 na cabeça e preciso do DSM. Não, é isso, a palavra maior é transtorno. É transtorno.
Isso, Olha só. estamos todos transtornados. Tá bom. Tá. Não tá errado também. Mas também. Enfim. A palavra está ausente, natureza, não aparece em todo o manual, né? O fundo depressivo volta também aqui em relação à quantidade de raiva, negatividade e burnout emocional que se encontra no movimento. Rossack 95, página 3. Cita uma carta que recebeu do ativista italiano John Seed, dizendo que é óbvio para mim que as florestas não podem ser salvas uma de cada vez, nem o planeta pode ser salvo com cada questão de maneira independente. Sem uma profunda revolução na consciência humana, todas as florestas desaparecerão em breve. Os psicólogos a serviço da Terra, ajudando os ecologistas a ganhar uma compreensão melhor de como facilitar uma mudança mais profunda no coração e na mente humana, parecem ser a chave nesta altura. Apud, Rossack 95, página 3. Então, o que está proposto aqui é uma mudança radical de comportamento, de atitude na consciência, no coração e na mente de todos os seres humanos. Ou seja, existe uma fundamentação utopista. Deixa eu só acertar o meu vento aqui antes que eu derreta. Utopista do movimento ambientalista desde sua origem e a formação da palavra ecopsicologia. Trata-se de uma nova ideologia que vai transformar a natureza humana e o mundo econômico, político e social para conseguir salvar o planeta. Estamos na presença de uma crença propriamente messiânica de salvar a humanidade, os animais, as plantas e o planeta para poder ter uma vida melhor. Não estamos aqui atrás do mérito dessas ideias, mas muito mais de uma avaliação e análise de um discurso ecológico que ainda hoje perpetua esse tipo de crença, quando estamos vivendo numa realidade muito além daquilo que podia ser descrito no início dos anos 90. Vimos como o site do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia continua divulgando ideias que têm suas origens nesse movimento iniciado por Rossack e outros acadêmicos no fim do século passado. Continuando, Rossack, 95, introduz a noção de biofilia, definida como a afiliação inatamente emocional dos seres humanos aos outros organismos vivos. Rossack, 1995, página 4. A partir dessa tese, ele lembra da importância da reconexão com esses organismos vivos para reconstruir nossos vínculos tensos com o ambiente natural. Nesse sentido, a ecopsicologia poderia ser vista como um compromisso dos psicólogos e dos terapeutas, com a esperança de que a hipótese de biofilia se revele verdadeira e se torne assim uma parte integral do que chamamos saúde mental. A ecologia precisa da psicologia, a psicologia precisa da ecologia. A ecopsicologia prossegue com a assunção de que, no seu nível mais profundo, a psique permanece simpaticamente vinculada à Terra, que nos deu origem, na existência, como projeções de necessidades e desejos inconscientes. É interessante que quando fala biofilia, e pelo que eu estou entendendo aqui, biofilia se remete a biofilia seria a solução, né? A biofilia é aquilo que possibilita com que as pessoas se entendam irmanadas, afiliadas à vida, à natureza, e daí possam criar uma consciência. Só que, curiosamente, já que falávamos antes de catálogo das doenças médicas, das síndromes médicas, lá, como é que chama? BSM, né? Como é que é o. Esqueci o nome do danado aqui. O catálogo lá, né? O catalogão, que tem todos os males, uma caixa de Pandora, né? Ali. Né? É interessante que quando você fala biofilia, bom, a gente, né, psicanalista, a gente trabalha com significantes aí, né? É interessante que biofilia tem eu escuto muito como uma parafilia, né? Que você tem a pedofilia, a necrofilia, e daí você tem a biofilia, né? Óbvio que o sentido que está querendo se dar de biofilia aqui não é de parafilia. Mas curioso que todos esses nomes que terminam em filia costumam ser nomes de parafilias, né? De o que seriam considerados, por exemplo, a própria homossexualidade nos catálogos há não
não tão pouco tempo assim da medicina, era colocado como uma parafilia, né? A homossexualidade era vista como homossexualismo e como uma parafilia, se eu não estou enganado, né? Então é curioso que a saída seja essa ideia de biofilia e esta ideia, a palavra biofilia, esteja tão atrelada no modo de ouvir como uma certa soe como parafilia, né? De uma certa maneira, né? Mas enfim. Vamos ver onde é que vai dar essa questão aqui, né? Porque se eu não estou enganado, o Crutzen aqui vai dar um loop, vai dar um laço diferente aqui, né? Continuando nessa direção e se afastando das considerações mais clássicas da psicologia e da metapsicologia psicanalítica, Rorschach se apoia sobre a hipótese Gaia de Lovelock. Ah, eu falava aqui da hipótese, eu falei, isso aqui é coisa de hipótese de Gaia, tal, né? 79, segundo a qual a biosfera, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera formam um sistema autorregulador. Gaia é o nome que Lovelock deu a esse sistema autorregulador. Considerando essa hipótese, Rorschach constrói o conceito de inconsciente ecológico, sendo feito da possibilidade desse sistema conversar com o inconsciente humano e ser assim utilizado como recurso para restaurar a harmonia perdida. Rorschach 95, página 14. Sendo assim, a repressão desse inconsciente ecológico é a raiz mais profunda da loucura. Assentada, como é que é? A repressão desse inconsciente ecológico é a raiz mais profunda da loucura assentada na sociedade industrial. Rorschach 92, página 320. Fazendo isso, Rorschach, aspas, amplia o inconsciente coletivo de Jung, ponto para Sandra de novo, e o isso, né, de Freud, para tirar a conclusão de que o que esses termos implicam, o mundo. Fecha aspas. Hillman, 95, página 19. Tô louco? 19, isso mesmo. O Hillman, se eu não tô enganado, é o James Hillman, que é um psicanalista junguiano, né? Que inclusive tem um livro muito legal sobre suicídio, chamado Suicídio e Alma, né? Que eu li para fazer meu TCC sobre suicídio já era século XX? Era, no raiar do século XX. Então, realmente, o Jung está por aqui, né? De tal maneira que o inconsciente se torna o mundo material da natureza. O inconsciente se torna o mundo material da natureza. Tá. Esse tipo de abordagem vai ser encontrado também nas declarações de analistas junguianos, com a proposta de um inconsciente mundial na linha dessa ampliação do inconsciente coletivo. Eisenstadt, 95. Certo, a ideia de inconsciente coletivo, como um inconsciente coletivo no sentido ambiental, né? E daí essa ideia de biofilia, todos, né? Ao encontrarem o seu inconsciente coletivo, se conectam a uma centralidade. Lembra Pandora aqui. Sabe Pandora? Pandora de Avatar, né? Quase estamos nos avatarizando aqui, né? Criticando as teses de Freud da psicanálise sobre o papel central da sexualidade na vida humana, o autor propõe uma inteligência ecológica maior, a anima mundi, a psique do próprio mundo, nutrindo a vida há milhões de anos. Olha só, bonito conceito, né? E termina com um verdadeiro apelo político utopista, torna os aliados da Terra num projeto nobre e afirmativo de devolver à perturbada alma humana a harmonia e a alegria que constituem a única base sólida para o padrão de vida ambientalmente sustentável. Rorschach 95, página 15. Um self ecológico, né? Então, lá atrás a gente estava falando de um self num sentido mais até parece que winnicottiano, né? Mas aqui, esse self que tá aqui, acho que tá mais para um self junguiano mesmo, né? Vale lembrar também que Gaia, né? Gaia, ou Geia, ou Reia, né? É a deusa do planeta, né? Do planeta Terra, né? Que é a esposa de Cronos, né? E que dá luz como é que chama? Como é que é, os gigantes lá, como é que é o nome dos gigantes? Dos titãs, e um deles é Zeus, né? E que, obviamente, Gaia, ao olhar nos olhos de Zeus, acha o menino lindo,
né? E dá a pedra para Cronos devorar, né? Enfim, essa Gaia aí é a Gaia do hipótese de Gaia, né? Que seria a mulher planeta, né? Nesses termos, nós estamos mesmo não num capitão planeta, mas numa capitã planeta, né? Nesses termos aí, né? Um selfie ecológico. As críticas contra a sociedade de consumo são também correntes no discurso da ecopsicologia. Já em 95, Kraner e Gomes, o caráter narcisista era destacado e criticado como sendo um dos motores do consumo desenfreado, incentivando o sujeito isolado, individualista e cultivando um falso self, mascarando uma inutilidade e um vazio existenciais. Aí, Sandra, quem mais manjar de Jung aqui, o falso self, já eu voltaria mais para o Winnicott. Então, já não sei dizer onde é que a gente está aqui, mas, por favor. Caso localizem melhor aí, manda um salve aí. Chamadas para prestar atenção neste fenômeno já existiam, dizendo que uma sociedade só poderia ser ecologicamente sustentável quando as feridas narcísicas do público, em aspas aqui, né? As feridas narcísicas do público, criadas pela indústria da publicidade, pararem. Fecha aspas, Kraner e Gomes, 95, página 88. Essa dimensão, desde 1995, não parou de crescer. E hoje em dia, a dimensão narcisista presente nas redes sociais ultrapassou tudo que podia ser imaginado nos anos 1990, quando ainda não existiam smartphones. O primeiro iPhone 2G foi lançado nos Estados Unidos no dia 27 de junho de 2007. Nem redes sociais muito organizadas. O Orkut chegou ao Brasil em 2004. No mesmo ano que foi lançado o Facebook, e o MySpace foi lançado em 2003. A cultura das selfies, das influenciadoras, do cancelamento, do ghosting e do breadcrumbing. Essa eu vou ter que ver depois, que breadcrumbing eu não sei que pão é esse. Com a explosão dos aplicativos para os smartphones, ainda não. Com a explosão dos aplicativos para smartphones, ainda não existia. Essa cultura da imagem, também vinculada à importância cada vez maior atribuída ao visual corporal, com o sucesso florescente das academias, dos programas de fitness e da construção de imagens corporais, ampliou de maneira logarítmica essa dimensão do narcisismo no nosso mundo cada vez mais virtual. Stromquist, 2019-2021. Deixa eu só dar um breadcrumbing, deixa eu ver, o que é isso aqui? Lançar migalhas para alimentação da autoestima nas redes sociais. Ah, a biscoitagem. Ah, tá. A biscoitagem. Tá, poxa. Se você fala biscoitagem, a gente entende, né? Mas é que biscoitar tem um outro sentido também, de pedir biscoito e tal, né? O ghosting, né? Há que se dizer, desaparecimento repetido de uma pessoa com quem está se relacionando nos encontros online nas redes sociais, né? Os novos termos aí do nosso breadcrumbing. Deve ser migalha e migalhas de pão, né? Isso é biscoitagem em geral. Enfim, que é uma coisa que eu não consigo entender das redes sociais. As pessoas se biscoitam mesmo, né? Tipo, né? Fazendo carinha, né? Enfim, interessante, né? Nesse contexto atual, a ativação do que Kanner e Gomes chamavam o selfie ecológico. A ativação do que Karen e Gomes chamavam o selfie ecológico na década de 90 se torna cada vez mais difícil e, quando acontece, só pode favorecer experiências dolorosas de travessia de períodos de culpa e de vergonha. Essa dimensão é bem mais interessante porque é paralela aos fenômenos que as questões de gênero e de racismo trouxeram à tona nas vivências ligadas ao wokeismo e à interseccionalidade contemporânea. Crenshaw, 1989, Altman, 2021. A mesma travessia seria necessária do ponto de vista ecopsicológico. Voltaremos a esse ponto importante quando tratarmos das consequências éticas que uma abordagem psicanalítica pode trazer sobre as questões do aquecimento global e da crise climática. Ou seja, do que eu estou entendendo aqui, parece que há uma espécie de quase que de concorrência, né? No desejo de que essa consciência ecológica viesse a irromper nesse raiar dessas tecnologias de multimídia, novas questões se colocam, a biscoitagem geral, o ghosting, né? Os cancelamentos e tal, e as questões do que ele está chamando de wokeismo, acredito que seja interessante. Ele está usando o woke aqui no sentido positivo, né? Hoje usa-se muito o termo woke para
que é uma fala de direita até, né? O woke sempre é aquele movimento, o que eles falam de movimento woke, né? E, no geral, quem está chamando os movimentos hoje identitários de woke são as pessoas críticas aos movimentos identitários e muitas vezes críticas até mais conservadoras, né? O movimento identitário como o movimento negro, feminista e tal, né? Não sei como ele está colocando essa ideia de wokeismo aqui, né? É meio, como é que eu vou dizer? Tem uma intersecção política, um atravessamento aqui meio complicado até nesse uso, mas eu imagino que ele está colocando o wokeismo aqui como uma positividade mesmo, assim, né? Como, olha, movimentos identitários que estão reivindicando seu lugar, e isso acaba meio que obnubilando, vamos dizer, acaba meio que nublando a ideia do debate ecológico e tal, né? Nesses tempos. A ecopsicologia desenvolveu também um discurso importante enquanto ecofeminismo. Aqui a ideia é que o despojar da terra e o subjugamento das mulheres estão intimamente conectados. Gomes e Kanner, 95. Nessa linha, o patriarcado dominou as terras da mesma maneira que subjugou as mulheres. E essas posições podem ser encontradas também nos indivíduos, de maneira intrapsíquica, como no tipo de relacionamento que constroem com as mulheres. Nessa direção, e em paralelo aos movimentos LGBTQIAPN+, e antirraciais, o homem heterossexual, cisgênero e branco é o principal responsável e identificado pela situação do planeta. É, e de certa maneira, um pouco bastante mesmo. Mas vamos lá. As ecofeministas criticam os princípios educativos que produzem esses homens em busca de dominações de terras e nações de mulheres. Uma hipótese é que os homens são educados para pensar que, para ser homens, precisam de independência e de separação. A independência e a desconexão, juntas com o mito da autonomia, são as bases da identidade e do valor desses homens. A separação total é uma ilusão onipotente, talvez uma passagem que a criança pequena pode atravessar, e a autonomia radical é um ideal cultural que traz consigo a lógica do neoliberalismo ambiente. Do outro lado, as qualidades femininas destacam os valores de conexões, de relacionalidade, de partilhas e de cooperação. O ideal viril de separação, de independência e de autonomia chega a ser considerado como contranatural. É interessante aqui notar que essa posição aparece até dentro da teoria psicanalítica, com as propostas de Margaret Mahler, 68, cuja noção de separação é fundamental no processo de afastamento da fusão com o objeto materno. Assim, falando do casamento tradicional, neste arranjo, um homem confia na sua esposa para cuidar de suas necessidades físicas, cozinhando, realizando as tarefas domésticas e cuidando das crianças. Em vez de experimentar sua dependência como um fracasso humilhante à sua autonomia, ele incorpora a sua esposa dentro do seu self, em constante expansão. Assim, a dominação se torna uma maneira de negar a dependência. Gomes e Kanner, 95, página 115. E acrescentam que o mesmo processo pode ser visto na relação entre os seres humanos e a terra nas sociedades urbanas e industriais. É claro que dependemos da terra para a nossa vida, o ar que respiramos, a água, os minerais que constituem nossos corpos, as plantas que milagrosamente transformam a energia do sol em substância viva. No entanto, e eu já volto nas notas, na civilização urbana e industrial, centramos nossa identidade como espécie em torno da renúncia dessa verdade. Ao dominar a biosfera, e ao tentar controlar os processos naturais, mantemos a ilusão de ser radicalmente autônomos, né? Um processo de. Ele não colocou nesses termos, e eu estou fazendo essa leitura por minha conta e risco, mas quase um processo de divisão, no sentido até kleiniano, né? De fragmentação, e o lado, né? Pegar esse lado mal, introjeção do lado mal, nesse lado que seria mais frágil, por isso mal, então se introjeta, né? E esse seria uma estrutura de dominação colonialista, tanto de homens em casa como as mulheres, quanto desse homem branco diante da natureza, dessa maneira posta. Não sei se é assim que ele está colocando ou se eu que estou lendo, deslendo, enfim. Aí, 36, aqui ele está citando o seminário de Lacan, né? Seminário 54, 55. Vou falar data em português, porque data em francês é um desafio árido, né? É horroroso falar data
Quer né? Le mirage confond des contes, c'est indivíduo, né? Le sujet humain, né? Et pourquoi lui parmi les autres que é vraiment autonome. E o meu francês não tá essas coisas e eu não vou arriscar a tradução agora. Vou deixar com essa leitura horrorosa de francês que eu acabei de proporcionar a todos. Questionaremos essas noções a partir do ensino de Lacan. Faz tempo que eu não leio francês. Questionaremos essas noções a partir do ensino de Lacan no próximo capítulo. Sabemos que essa noção de tradicional nesse contexto é um engodo, já que o casamento como foi idealizado é um mito bem recorrente nos anos 50. Tá? É o que parece que ele está fazendo aqui, né? O Crutzen, ele tá fazendo a cama, né? A gente, é mais ou menos a técnica básica de se arguir teses, né? Quando você é convidado para uma banca, você pode ver toda isso do TCC ao mestrado ou doutorado, né? Como que você argue uma dissertação, uma tese, né? Você fala, muito bem, muito obrigado, você agradece, né? Aí depois você faz elogios, né? Olha, a tese é muito boa por causa disso, disso. Mas quero só destacar, aí vem, né? Aí vem a ladainha, né? E pelo que eu estou entendendo, o que o Cruz está fazendo aqui é isso, né? Ele está construindo todo, né? Dando essa coisa para ele poder desmontar, né? Nesses termos, né? Assim, da mesma maneira que o homem tradicional incorpora sua esposa para poder negar e recusar sua dependência dela, me pareceu algo decliniano nessa ideia aqui, enfim, vamos lá. A raça humana se empenha em negar e recusar sua dependência do planeta para sua subsistência. Nessa visão, nós, humanos, que não reconhecemos nossa dependência do planeta, atuamos como parasitas, terminando matando nosso próprio anfitrião. Voltamos à hipótese de Gaia, né? Beleza, resumindo essa posição, temos hierarquias de poder em modos fractais autossimilares. Os seres humanos dominam a natureza e os homens dominam as mulheres. E essas dominações se fundamentam com a recusa das dependências sobre as quais essas configurações foram constituídas. As soluções preconizadas pelas ecofeministas são intervenções na educação com mudanças de princípios norteadores, tendo a dominação e a conquista como modelo. Também o desenvolvimento de modelos de self em relação, colocando foco sobre a primazia da interconexão nos seres humanos, o que as neurociências demonstraram como essenciais desde então. Shore e Shore 2008 chegaram a propor uma teoria relacional sobre o modo de estar no mundo. Num terceiro movimento, o ecofeminismo, ou ecopsicologia feminista, busca uma reconexão com qualidades consideradas e chamadas de dinâmica feminina. Consiste em sair da necessidade de dominação e controle, das considerações de comparações com mais ou menos e de entender que na conexão com o mundo natural, estados de celebração e de interconexões estáticas são desencadeados, experiências que na sociedade moderna são reprimidas dentro de nós. Gomes e Kanner, 95, 19. Né? Essa é da ecopsicologia feminista, me desculpas, seria um pouco essa ideia de que, bom, já que essa lógica da dominação é uma lógica falocêntrica masculina, então há que se pensar uma lógica feminina, e daí a própria questão, a própria ideia, que hoje está bastante em voga, isso me parece, por exemplo, quando ele coloca aqui essa crítica que ele faz até os pensamentos identitários, colocando tudo numa chave de wokeismo que ele determina, eu fico pensando, por exemplo, se ele não está lendo dessa maneira aquela questão da descolonização dos afetos, como, por exemplo, propõe a Geni Nunes, né? E das questões não monogâmicas. E daí eu fico pensando até onde vai, porque tendo essa dimensão dessa crítica ao momento woke no sentido identitário, e no sentido de perder a individualidade, ou esse identitarismo muitas vezes conectado de maneira muito liberal, mas, por outro lado, o Axie reconhecer a importância desses movimentos descolonizatórios ou decoloniais, como por exemplo da Geni Nunes, né? E dá quase uma vontade de dizer, poxa, Henry, você não vai jogar fora você não vai jogar fora a criança junto com a água do banho? Mas está muito cedo para fazer isso, porque ele agora está só afiando o ferramentário. Ele não disse ainda, né, onde ele vai chegar com isso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A experiência da sociedade moderna
são reprimidas dentro de nós. Outra área de reflexão da ecopsicologia é, obviamente, a questão da psicoterapia. Terence O'Connor, de 95, traz o exemplo instigante das questões que o tratamento psicoterapêutico pode trazer em relação à crise climática e ao aquecimento global. Essa história que vamos repetir aqui aconteceu na prática da famosa psicanalista Frida Fromm Reichmann, um pouco antes de deixar a Alemanha nazista para emigrar nos Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial. Fromm Reichmann atendeu uma jovem paciente que sofria de uma multiplicidade de sintomas. Antes de a gente entrar nesse caso, deixa eu ver esse rodapé aqui. Onde é que está 39 e 40? Deixa eu ver. 40, teoria relacional, 40, 39. Resumindo a posição, temos hierarquias de poder, né? Então aqui, a bem diferenciar com hierarquias sistêmicas. Veremos mais para frente. E 40, essa teoria relacional não corresponde à psicanálise relacional, mesmo que algumas referências possam fazer pensar. A fonte igual de relacionalidade do ser humano implica posições diferentes, mesmo se não forem consideradas como antagonistas. Beleza. Vamos voltar. Frida Fromm Reichmann sai da Alemanha pouco antes da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha nazista, vai para os Estados Unidos. Ela atendeu uma jovem paciente que sofria de uma multiplicidade de sintomas, sobretudo ligados a vários medos e fobias. O tratamento começou e, pouco a pouco, a paciente melhorou para receber alta 3 anos depois. Pouco tempo depois, a jovem, que era judia, foi apanhada pelos nazistas e levada para um campo de concentração. O'Connor questiona: ao ajudar pessoas a se adaptarem a uma sociedade destrutiva, estamos fazendo mais mal do que bem? O'Connor 95, página 150. A pergunta não é retórica, e talvez não saibamos. Frida Fromm Reichmann se questionou se não teria feito melhor se tivesse aconselhado a jovem a deixar a Alemanha e emigrar em vez de fazer uma análise e ficar assim na mão dos nazistas. Sentamos-nos em nossos consultórios ajudando os pais a criar seus filhos, os divorciados a se orientar, os casais a encontrar caminhos para aprofundar suas relações, enquanto lá de fora o ar fica mais sujo, os ecossistemas dos oceanos estão quebrando. Qual é o sentido da terapia e qual a responsabilidade de um terapeuta no mundo assim? Colocando debate sobre esse foco, as diferenças entre o terapeuta e o paciente desaparecem, já que ambos estão encontrados num planeta em agonia. O papel é diferente, mas a situação de responsabilidade é idêntica. Lembra as noções de mutualidade e de assimetria desenvolvidas por Lev Aron. Lev Aron, em 1996, do ano seguinte, na psicanálise relacional. O'Connor O'Connor pode ter a mão bem pesado quando ele pode ter a mão bem pesada? O'Connor pode ter pesado bem a mão quando ele. Fica uma significação aberta aqui, né? Eu tô meio que pensando que pode ter pesado bem a mão quando ele, por exemplo, eu tô achando que é esse sentido segundo aí. Eu fico imaginando, existem alguns erros de edição aqui, mas eu não me lembro como é que é. A pessoa até rever a entrevista do Henry, por exemplo, no Fábio Belo e tal. Ele é suíço, né? Será que talvez alguma forma dele falar acabou sendo grafada por conta de. Né? Eu acho que ele é belga, né? Ele é belga, isso, não é suíço, não, ele é belga. É. É legal que essas marcas de oralidade estejam na Às vezes, terapia, né? e como a gente já escutou ele, eu acho que, quer dizer, eu já, É. né? Dá para você entender por que tá essa coisa, né? É quase, na minha cabeça vem quase assim, fazendo uma caricatura, né? O Conor pode ter mão bem pesada quando ele, Isso, por é por exemplo, aí. né? Não vem com a É, coisa, eu falei, isso aqui bem coloquial, né? é, é É. interessante. Pode ter pesado bem a mão, por exemplo, quando ele interrompe o paciente obsessivo, mergulhado nas suas ruminações eternas, ao dizer: Você está se dando conta de que os oceanos estão morrendo? Claro que uma tal autorrevelação, Crutzen 2021, não passa despercebida. A questão permanece. Saber se esse tipo de intervenção pode ter lugar nesses tempos perturbados. Seria um pouco como se Frida Fromm Reichmann tivesse dito à sua paciente algo como: Você notou que os nazistas estão perseguindo os judeus? Ou ainda quando o Winnicott chega na sala pro Freud, lá que tá tendo bombardeio na Segunda Guerra Mundial, fala: Vocês estão sabendo que tá tendo um bombardeio lá fora? Não é? Não teve? No começo do livro,
O Crutzen fala, né, que parece que é uma cena famosa, é o Winnicott, né, que tá tendo uma reunião na APA, se não me engano, e fala, "Ó, gente, vocês estão aqui discutindo aqui, as bombas estão caindo aqui, né? E é algo mesmo, meio isso, né? Essa pergunta pode parecer anacrônica, já que hoje sabemos da história da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, e de fato não sabemos o que, nem quando, nem como algo vai acontecer com as mudanças do planeta. Esse não saber legitima uma não ação como crítica possível à atitude de O'Connor. Ele deveria ter ficado quieto sobre o assunto. Claramente ele jogou as próprias angústias e preocupações em cima do paciente. Mas isso fecha o debate? Veremos como essas questões cruciais podem ser abordadas na psicanálise atual. Mas antes disso, precisamos de ainda mais elementos sobre a ecopsicologia dos anos 90 para poder proceder a um deslocamento dessas noções à luz do ensino de Lacan e de alguns pensadores pós-lacanianos. O que nos leva à noção de self ecológico. Esse conceito está cada vez mais presente nos discursos dos ecopsicólogos e parece que essa palavra chegou para ficar. Mas o que é este self psicológico no fim das contas? Aqui também, esse conceito, o que é a noção de self ecológico? Esse conceito está cada vez mais presente nos discursos ecopsicológicos. E parece que essa palavra chegou para ficar. Mas o que é este self psicológico, mesmo que eu falar, ou ecopsicológico? Essa palavra parece que faria mais sentido se fosse eco, né? Em vez de psicológico aqui, ecopsicológico. Talvez. Talvez. Vamos lá. A ecologia profunda e a psicologia progressiva. Aliás, eu e Márcio falamos sobre esse conceito de progressivo, né? De progressista, né? Antes né? Que é um dilema também, né? O nome progressista, o título progressista, por certo feito, é péssimo, né? Porque progresso mesmo, né? Ser crítico, ser de esquerda, é ser progressista. Então a gente tem que progredir, jura? Né? A ecologia profunda e a psicologia progressiva começaram a utilizar o conceito de self ecológico, no qual a divisão entre o mundo externo e o mundo interno se torna uma distinção arbitrária e histórica em contradição com uma identidade na qual o self madura, definido culturalmente como completamente individuado e possuindo fronteiras e limites intactos, absolutos, decisivos e divisíveis. O self ecológico experiencia a permeabilidade e a fluidez das fronteiras e dos limites. Isso se manifesta como empatia e identidade com a família, os amigos, os amantes, a comunidade, a humanidade e similaridade com a totalidade do mundo não humano. Sival, 1995, página 203. Trata-se de uma interdependência generalizada no mundo todo. Neste sentido, é preconizada uma volta para os nossos selves animais na redescoberta dos nossos sentidos. Assim, o ser humano do século XXI é considerado como esteticamente, sensitivamente entorpecido, subjugado pelo domínio da racionalidade objetal. O que fazer? Simples, desenvolver e abrir essas dimensões que estão dormentes e alienadas pelas tecnologias virtuais. Os caminhos são os caminhos da percepção da consciência e dos comportamentos que são radicalmente interdependentes como o resto da nossa biosfera. Sival, 1995, 203. Essa proposta implica um tipo de atenção plena, de mindfulness, Crutzen, 2023, enquanto percepção ecológica, ou seja, percepção das relações dinâmicas entre as coisas. Laura Sewell trabalha, não sei, eu tô vendo que eu vou falar esse Sewell, cada hora de um jeito, mas enfim, vamos lá. Laura Sewell trabalha com essas noções de ecopsicologia da percepção, particularmente da percepção visual. Desenvolveu um método inspirado pela atenção plena, que amplia a capacidade de perceber, a partir da tomada de consciência das diferenças que encontramos ao nosso redor, mas nas quais não prestamos atenção. Por exemplo, nosso interesse pode ser despertado pelas orquídeas e começamos a estudar o assunto, visitar exposições e conversar com outras pessoas, compartilhando a mesma paixão. Rapidamente, nossa percepção dessas flores vai ser mais aguçada e conseguiremos identificar várias diferenças entre elas.
Fazendo isso, nosso mundo fenomenal vai ser ampliado pelo nosso conhecimento e, sobretudo, por nossa percepção renovada sobre esses objetos do nosso desejo. Para conseguir isso, precisamos colocar nossa atenção e nosso foco sobre as orquídeas, cada vez mais, e assim enxergar as diferenças que, sem isso, não seriam visíveis para nosso olhar ingênuo. Da mesma maneira, um rastreador será capaz de enxergar pequenos detalhes no ambiente florestal da passagem de um animal e de que espécie de animal, lá onde nosso olhar de leigo só enxergará plantas, árvores e insetos voando ao nosso redor. É a própria realidade que fica assim moldada pela educação visual que recebemos. A mesma coisa acontece com os outros sentidos, quer seja o ouvido aguçado de um músico, o tato hipersensível de um massagista, o olfato de um especialista em perfumes ou o paladar de um enólogo. São exemplos especializados de selves ecológicos. A ideia é ampliar essa educação de maneira sistemática. Para Sewell, deve-se aprender a ver como se a Terra importasse. Sewell 95, 205. A próxima etapa de desenvolvimento deste self ecológico é o foco sobre as relações entre as coisas e não apenas sobre as coisas em si. Precisamos construir um tipo de interface relacional que permita enxergar as coisas com um conjunto de outras coisas ligadas entre si numa complexidade processual. Por exemplo, podemos buscar alternativas à percepção do objeto como identificado. Sewell propõe um exemplo interessante sobre a maneira como um Inuit percebe um lobo. Inuit, acho que todo mundo deve saber, é um dos nomes que é o nome, né, que esse povo se dá e que genericamente muitos chamam, acho que já caiu por terra esse nome, mas enfim, os esquimós, né? Ou Inuit, né? A gente poderia dizer, um lobo macho faz isso. Um Inuit provavelmente diria, um lobo macho, num dia do meio do verão, onde as nuvens eram como ondas brancas, quando o sol estava quase em cima das nossas cabeças e quando uma rena estava pastando a meia milha. Isso se o Inuit for falar brancas, né? Porque os especialistas falam que os Inuites têm, parece que, mais de 20 nomes para a palavra branco, né? E para a palavra neve. Porque como existem muitos tipos de neve, existem muitos tons de branco, né? 50 tons de branco, né? Então esse branco nos Inuits também amplia, né? Pra gente, a gente vai falar neve branca, acabou, né? Morremos, estamos tudo congelado. Para eles não, tem a neve duro, branco mole, branco assim, branco que é bom para fazer casa, branco que é bom para não sei o quê, né? Tem assim, né? Que é um olhar completamente ambiental, que é um olhar completamente, né, articulado pela relação com o meio ambiente, né? De uma certa maneira, isso responde ao meu grau de alienação que estou agora, vergonhosamente, eu que sempre fui um homem do mato, né? Falava com o Márcio agora, antes de começar, né? Que a gente falava sobre a Lua, que não pôde estar presente hoje aqui, né? Nossa colega aqui, Lua. E que eu falei, você sabe que ele falou, é noite de lua agora, né? Eu falei, você sabe que eu não sei? Eu tô tão encurujado aqui que eu não sei que lua que tá aí. Eu antes sabia, tava mais atrelado, né? Assim, agora estudando o dia inteiro aqui no escritório. Eu não sei que lua que tá tendo hoje. Depois eu vou lá fora ver. Me sinto um irresponsável agora. A questão do contexto é aqui central. O Inuit percebe o evento lobo dentro de uma situação geral, em que as relações entre as coisas são evocadas de maneira continuada. Essa percepção das relações entre as coisas precisa ser treinada, como, por exemplo, na observação de uma praia e nas relações complexas entre o mar e a areia, definindo o litoral. Lacan, 1970. Neste caso, a relação é o próprio fluxo. Voltaremos a esse assunto em capítulo anterior sobre essa propriedade dinâmica que podemos enxergar nas relações entre as coisas. Nossa própria percepção passa por uma transformação quando conseguimos enxergar as relações entre os objetos, além das suas propriedades separadas e isoladas. Um outro exemplo pode ser a escuta de um conjunto de jazz improvisando. Nosso ouvido pode circular entre as várias dimensões que os músicos que compõem o conjunto podem oferecer, aprofundando as relações diferenciadas dos instrumentos no interjogo do processo em andamento, como também o próprio conjunto de maneira global.
O vai e vem entre essas diversas possibilidades abre um campo de musicalidade multiplicado pelas características de cada parte em processo orgânico com as outras. Assim, nossa atenção pode estar voltada para o momento em que o baixo e a bateria desenvolvem um tipo de diálogo paralelo ao trompetista, que está no momento atuando como solista principal, e por aí vai. Hum, essa lógica do jazz é bem interessante, não sei se vocês conhecem, enfim, é bem legal porque eu não sou músico de jazz. Eu sou músico de rock e assim, de coisas bem mais acessíveis e populares que o jazz. Ainda que, bom, mas o jazz é extremamente popular uma vez que vem, né? Mas é legal que o jazz é um jogo, né? E assim, as partituras de jazz vão ter uma vez eu vi tive um encontro, tivemos um encontro lá na Unicamp com um cara muito legal, ele estudava música, ele fez uma tese de doutorado sobre partituras. E ele estudava partituras de vários músicos, inclusive músicos de jazz. E as partituras de músicos de jazz, no geral, são assim, é uma folha desse tamanho, assim, sabe? E tem uma frase escrita, uma frase musical, sabe assim? Por exemplo, vocês talvez tenham ouvido aquela música Cantaloupe Island, né? Que tem o seguinte riff, né? Que é do. Como é que é o nome do jazzista agora? Agora eu vou esquecer o nome dele, polêmico. Que assim, né? A, a frase do jazz é assim, né? Para pa pa pa, para pa pa pa. Pá! Né? E a música é isso. A música inteira é isso. A música só tem isso. Só que daí a bateria tá lá fazendo. Daí ela vai, ela vai mudar. E aí o trompetista vai manter o pará, pá, pá, pará, pá, 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 e o baterista vai fazer um solo. E daí vai todo mundo segurar, enquanto, sei lá, por exemplo, o baterista e o baixista brincam, e todo mundo segura, né, para ele solar improvisar em cima, porque o jazz é um jogo de multi-improviso, né? Fala, então todo mundo toca qualquer coisa? Não, porque você vai bagunçar só na hora certa, né? E como é que você sabe a hora de bagunçar? De tanto tocar com o caba, você olha pra cadeira e ele sabe, é agora que eu vou, né? É. E tem o jazz é um caos extremamente organizado e que funciona pela sintonia do olhar, né? Então você vê que é como os jazzistas chamam esses encontros musicais de gigs, né? Ou as jams, né? Ou as gigs, né? Que os músicos vão entrando, aí, sei lá, o cara tá num baixo, que a gente fala baixo pau, ele cansa de tocar, né? Ele sai, né? Aqui em Piracicaba tem um barzinho que tá fazendo isso, é muito legal. Aí sai o músico, aí entra outro e assume. Só que ele não combinou nada com ninguém, então ele vai no flow, ele sente, fala, mas agora vou, ele entra. E daí ele segura a base. Aí a hora que os caras cansaram de solar, ele começa a solar, e a galera que segura pra ele, vamos lá, foda-se. Né? E esse jogo de. O jazz ele funciona como repente, né? Como repente nordestino, né? Em que um faz a base pro outro brincar em cima, né? Eu entendo que é esse tipo de caos organizado que o Henry tá colocando aqui, né? Que é esse jogo de que todo mundo vai bagunçar, só que cada um na sua vez, né? Acho que é meio. O jazz é um pouco isso, né? É um pouco esse jogo, né? É, nesse Ele, sim. Oi, fala, Marcelo. ele está falando, bom, agora pega o sentido lá atrás, né, quando você falou que ele vai preparando para o caminho, né? Embora ele fale lá aquela parte, né, progressista lá, ele Aham. faz a crítica, né? Porque aqui ele fala do processo, da interdependência, né? Você vê que você não tem, né? Esse exemplo do jazz é fantástico para ao mesmo tempo tá acontecendo, não tem uma linha assim que, né, a linha da conquista, digamos, aquela linha de domínio, é uma linha que ao mesmo tempo está acontecendo. Aquela frase de ou a gente se salva de certo modo junto ou todo mundo morre junto. Não tem. E aí mantém, né? Eu achei que é interessante porque ele tá tratando disso. Por isso que ele fala da terra, né? Da Gaia, daí ele fala dessa relação com a mãe, quando ele fala da posição de domínio, daí compara com a mulher, e que é mais amplo, né? Talvez por isso que ele usou aquela palavra lá que você falou assim, né? Aqui mereceria uma crítica, que é quando você segmenta, você divide. E identitarismo, né? E Uhum. corre o risco de você fechar e perder por cadência do jazz aí, né? Uhum. Você fica na parte, daí você fecha, você rompe
aquilo que é no processo, não é numa linha de um grupo que vai salvar. Ou todo mundo está junto, a interdependência, né? Ou todo mundo ferra junto, né? Ou não tem como escapar disso. Ele Uhum. tá falando sobre isso, né? Me parece que sim, né? E realmente eu acho que ele tá amarrando ainda. Eu quero ver como é que ele vai, porque sabidamente a psicanálise tem a psicanálise, né? Eu não sei se existia a psicanálise, né? Mas muitos psicanalistas tem uma crítica muito grande a um certo identitarismo muito rígido, né? No sentido de pensar de que é muito complicado você pensar psicanaliticamente uma ideia de identidade, né? Tem até um antropólogo que eu gosto muito, o Orlando Calheiros, né? Super progressista, vamos colocar assim, super de esquerda, né? O Orlando Calheiros, né? O Orlando Calheiros, inclusive, foi orientando o Eduardo Vieira de Castro, o cara que estudou comunidade indígena, é um cara que é do candomblé. O Orlando Calheiros, inclusive, acho que já fez muitas aparições lá que a Sandra tinha comentado aqui no canal do Meteoro Brasil. O Orlando Calheiros é habituê lá no canal do Meteoro, né? O Orlando Calheiros, ele é fonte bastante pro Medo e Delírio em Brasília, também, vocês conhecem o podcast Medo e Delírio, que é bem legal. E o Orlando, ele fala assim, né, quem gosta de identidade é a polícia, né? Ele tem uma crítica à questão do identitarismo, né? Enquanto uma espécie de movimento grupal mesmo, essa questão das paixões grupais, né? Que é uma coisa que a psicanálise vai incidir bem. Contudo, entretanto, todavia, existe essa questão de que, olha, é preciso mesmo recontar, é preciso mesmo produzir narrativas que se distinguam de narrativas hegemônicas, que, bom, são narrativas brancas, masculinas, né? E falocêntricas. Isso, enfim, isso. Por outro lado, essa dimensão colonizatória é inegável, né? É preciso descolonizar. Ainda que a gente precise fazer isso de modo perspectivamente crítico e sem cair em meros simplismos também. Então é uma crítica ao identitarismo que acho que precisa ser feita, mas é uma crítica de dentro mesmo, né? Não como quem fala, olha, tá errado, não é isso, é ruim. Não, mas no sentido de dar conta de processos, né? De tornar tudo mais complexo, né? E não que isso simplifique as coisas, né? Muito pelo contrário, né? Então, depois daquela leitura que você fez lá do Infamiliar, Estranho, né? É por aí que a alteridade é o que não atrai, né? No primeiro momento. Então, aí a psicanálise vai fazer essa crítica, que difere daí da atuação política, que aí, né, lógico que a gente fecha que a necessidade até disso até para conseguir ampliar esse conceito de democracia, né? E aí, só que fica ali, é sempre o estranho, o infamiliar que, que, que tem que ser acolhido, a alteridade, né? No sentido o que nos atrai, né? Aquilo que para nós, né, traz uma certa familiaridade. E o estranho, ele sempre está no campo que escapa. E é o que faz a diferença, né? Eu falo na psicanálise que é com isso que a gente lida, o singular, né? Que é o do outro. Olha que, né, cuidado tem que ter, né? Como que amplia? Você viu que o debate aí, ele coloca a questão ecológica que foge, até coloca na clínica, achei interessante, né? Que como que a gente lida com isso? O incômodo que causa isso, né? Para quem está atuando aqui, não está incluindo essa alteridade que é mais ampla, né? Que envolve todo mundo. É, A gente fala de trato singular, mas como fazer chegar a essa causa que é comum entre todos, independente de qual, né? De tem qual. um desafio no sentido de humano, né? Como que. Eu gosto muito, talvez uma resposta possível. Eu queria até achar aqui num outro livro uma questão sobre isso, mas não sei se eu vou achar aqui. É, interessante. É, mas eu gosto como resposta, porque assim, a gente cai numa dimensão paradoxal, me parece que você tem, por um lado, o humanismo, né? E do outro lado, o identitarismo, né?
O identitarismo ele é muito importante à medida que ele traz à luz as incongruências, os problemas e as violências de certos processos históricos hegemônicos e que são colonizatórios, que são destruidores, né, por, por excelência. Mas, por vezes, o identitarismo também ele pode gerar, ele costuma gerar um fenômeno de incapacidade da gente pensar o que seria um humanismo, né? Então não há a possibilidade do humano. Então o que existe são grupos identitários completamente distintos e não há uma ideia de humanidade, né? Da ideia de que toda vez que se falou de humanidade, colocou-se na centralidade do humano o branco, né? Sim, Então temos que jogar fora o humanismo. Não, a gente precisa reformá-lo. Porque toda vez que se falou em humanismo, se falou no branco como o epicentro do humano, né? Então é preciso de um outro humanismo. E eu gosto muito da resposta do Frantz Fanon, né? Do Frantz Fanon, que ele era, se não me engano, ele era psiquiatra, ele era marxista, mas eu não sei se ele era psicanalista, não sei até que ponto ele era. O Fanon era psicanalista, eu sei que ele conhecia, trabalhava com Freud, com a teoria de Freud, não me lembro. Acho que sim, também não? psicanalista, né? Que Também, né? ele atendia. É, bom, Mas ele ele era atendia. psiquiatra de formação, né? O Fanon? Me Sim, lembro. mas não, ele também atuou como psicanalista, né? Ah, atuou como psicanalista também, né? Então, o Fanon ele tem aquele conceito de que ele fala de um humanismo radical, né? Aí eu particularmente acho muito interessante, né? Porque e é muito legal que vem justamente de um africano, né? E a ideia de que o problema do humanismo, porque muitas vezes os pensamentos identitários falam, não, o humanismo não funcionou. Então nós precisamos pensar nas lógicas de cada povo que tem sua lógica. Sim, mas se a gente não se entender enquanto humano, a gente não vai conseguir dialogar até vai dar tudo errado, vai dar mais errado ainda. Ah, mas é que quando se construiu o humanismo, se colocou o homem branco, o macho heterossexual branco no centro. Bom, então vamos fazer como propõe o Fanon, vamos pensar num humanismo radical, em que as diversidades do humano sejam tão humanas quanto qualquer humano. Ah, é difícil fazer isso? Muito, mas bom, né? A gente está aqui para tentar, né? É fácil, jamais, né? Mas acho que é o desafio dessa radicalidade, né? De realmente um humanismo que consiga e talvez o problema esteja no Aristóteles, né? Não era no Aristóteles, na ética aristotélica, que você tem aquele conceito do terceiro excluído, né? Se você tem como é que é? Se A é igual a B e A como é que é? Se A é igual a B e A é diferente de C, então C é diferente de B, tem uma coisa do. Eu não me lembro como é que é a explicação dessa lógica do terceiro excluído, né? Uma coisa não pode, ela tem que ser idêntica a si mesma, ela não pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo, né? Talvez o problema seja essa ética aristotélica. A gente precisa entender que uma coisa continua sendo a mesma coisa, mesmo quando é diferente de si, né? O Márcio, que é filósofo a sério, eu só me aproximo, né? Acho que, não sei se é isso, me corrijam se eu estou falando besteira, mas eu acho que é a ideia do terceiro excluído do Aristóteles, que é justamente isso, né? Que algo precisa poder ser diferente de si mesmo e continuar sendo onticamente ele mesmo, né? Então, ainda que o que tem a ver sei lá, um indígena suruí, né? Ou um indígena araueté da Amazônia, com um irlandês lá, né? Do norte da Europa. Nada. Contudo, né, nas suas diferenças ratificam-se as suas humanidades. Aí nós temos um humanismo radical, né? Ah, mas é fácil falar, difícil fazer. Bom, mas a gente tem muito tempo ou o pouco que nos resta para tentar fazer isso, né? Respondendo com o rock and roll, tem uma frase do Pearl Jam que eu gosto muito,
que ele fala, né? I know that I was born and I know that I'll die. The in-between is mine. Né? Eu sei que eu nasci, eu sei que eu vou morrer, mas esse entremeio é meu. Então, é sobre isso. Né? A gente precisa fazer isso daí, né? E daí, até fica de recomendação, eu preciso reler esse trecho. Tem no livro do Christian Dunker, Lutos Finitos e Infinitos, tem um capítulo aqui na página 242, 6.3. Hegel ameríndio, esboço de um conceito não identitarista de identidade. E ele vai partir do Hegel para tratar essa questão das questões do identitarismo na psicanálise. E vale muito a pena. Eu vi isso há um tempo atrás aqui, daí assim, né? Fábio, que E página? estou babalá para esconder um pouquinho. Eita, já. Acho legal essa reflexão, vou querer ler. E Página 242. quando você fala do terceiro excluído, bem assim, né? Vou falar assim, bem a grosso modo mesmo, Aham. não é o fechamento do um e nem a oposição do dois. Então, porque se você tem dois, que é o que pega a polarização. Então, por isso que a crítica, né, vai nesse sentido. A gente Uhum. tem que ter um inimigo comum para a gente combater. É. Só que não, né? Porque o terceiro, quando entra o terceiro, é ele que faz essa autoridade não poder nem fechar no um e nem poder ser oposição. Que é o que, por exemplo, o cartel lá, a ideia de cartel vai mais ou menos nessa direção. Então, tem que ter o mais um, porque ele vai fazer esse papel. É o advogado do diabo, né? Advogado do diabo. É que é o E advogado do diabo. Lutz, ele está colocando o terceiro como a parte ecológica, né? Que é Aham. o que não entra, dá até os debates, rola aí, racismo, a questão aí da causa, né? Das causas, né? Aham. Do machismo, ele vai colocando, mas aí tem aqui um excluído que tá fora, mas é o que tinha que entrar, né, em todas É as, o que tinha né? que rearticular, né? Exato. Ah, sim, sim, né? É interessante mesmo, né? Inclusive, ó, fica a ideia. Se vocês toparem, a gente pode até ler. Quer ver? Essa parte aqui é que, bom, enfim, né? Tá entrando no luto do Christian e tal, mas deixa eu ver, é muito longa. Olha, se a gente for considerar a parte 6.3 até a 6.4 que começa lutos espectrais, então essa 6.3 ela vai dar 242 até a 254. São 12 páginas, isso? Não, coisa pouca, né? De repente a gente pode combinar aí no próximo, até chamar os demais para falar, gente, a gente vai fazer uma. A gente vai, como a nossa proposta aqui de ética da traição, né? Uma Sim. ética não monogâmica dos textos, olha, vamos trair o Henry Crutzen, eles não estão sabendo. Vai traí-lo com o Christian Dunker. Olha lá, gente, né? E aqui, esse 6 ainda é interessante que ele está bem na questão do luto, como o capítulo 6 da parte 2, né, do Lutos Finitos e Infinitos. Aí tem o luto como parte do trato dos viventes. Aí 6.1, Brasil como nação de lutados. 6.2, historicidade do luto. 6.3, Hegel ameríndio, esboço de um conceito não identitarista. Aí, então, acho que poderia ser. E se eu não estou enganado, você quer ver? Eu vou falar de orelhada, eu posso estar falando besteira. Mas talvez eu acerte. Porque é o seguinte, eu ando às vezes perseguindo umas coisas desse rapaz, que esse tal de Cristiano aqui, né? Esse Cristiano Dunker aqui. E ele é um danado, esse moço aqui. Ele não fala pra ninguém, não fala muito. E ó, que ele fala bastante. Ele é muito envolvido, como te diz aqui no interior, nas causas indígenas e antropológicas, né? E se não estou enganado, aqui no Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, quer ver? Inclusive o prefácio do Vladimir Safatli é Depois dos Muros de Alphaville, o Mato. Estamos a um pezinho da ecopsicanálise aqui, né? E daí, quer ver? Narrativa, sofrimento, retomada, diagnose, onde é que eu tô?
Tem um momento aqui que ele vai falar. Quer ver Beriberi, papapá. Onde é que tá? Pacto, formação, totemismo, animismo, metáfora. Tem algum momento aqui, eu vou procurar, que se não me engano, ele vai para a questão aqui. Olha lá, diálogo com a modernidade e. Olha lá, achei. Capítulo 4, no mal-estar, sofrimento, sintoma da Boitempo, dessa edição aqui. No capítulo 4, diagnóstico da modernidade e perspectivismo ameríndio. Tchanã! E tá aqui, formas de vida, experiência da perda e perda, experiência, psicopatologia psicanalítica e perspectivismo animista, né? O psicanalista como xamã, reformulação, torção assimétrica e por que a psicanálise precisa de uma teoria do reconhecimento. Daí nós estamos à beira da identidade, tendo a teoria do reconhecimento, né? Ou seja, o Christian Dunker fazendo uma desleitura da ideia do identitário de fora para dentro, a partir da relação com o pensamento xamânico do e do dialogando com o Eduardo Vieira de Castro, né? E, cara, Vantagem de ler muito, de correr atrás é essa, né? o Dunker não fala, mas ele tem. O Dunker tem um xamanismo escondido nele ali, entendeu? Ele fica aí nessa de Lacan, de Lacan. Ele não me engana, não. Ele tem um negocinho xamânico ali, né? Eu achei que a Sandra tinha ido correr buscar o mal-estar, sintoma e angústia aqui, né? O mal-estar, sofrimento e sintoma. Não, não foi, não foi. Né? Né? E é isso, de repente a gente pode pensar no próximo encontro, de repente a gente até até dar umas lidas nessas coisinhas, né, que poderia trazer essa questão, né, desse limite do identitário, né, de como, porque é super importante, né, inclusive, se não me engano, eu citei aqui como pensamento, e aí é que tá, né, a galera, muita dessa galera que lida como identitária não tá se colocando como identitária, né, que acho que é um cuidado que a gente pode tomar também, que nem eu não me lembro, eu acompanho bastante o trabalho não sigo um monte, mas sempre acompanhei já faz algum tempo, por conta do meu pós-doc lá com questão de representação da natureza na literatura, o trabalho da Geni Nunes. E eu não sei se a Geni Nunes se coloca como identitária, como alguém do identitarismo, né? Eu não sei se ela se colocaria como cultura woke, sabe? E falar, mas ela não se coloca, mas não, não é bem assim, né? Às vezes também existe essa coisa de, identitário, isso é identitário, e às vezes estão colocando tudo numa tarjeta que está mais a serviço de quem quer ver uma unidade em pautas que até não tem, né? E ver um engajamento que não é exatamente esse, né? E se não me engano, a Geni Nunes a formação dela é psicologia, né? A questão da descolonização dos afetos, tudo uma questão, né? A formação dela é psicologia, sim. É psicologia, né? Ela é É, psicóloga. Ela é lá na Federal de Santa Catarina, na UFSC, né? isso, Né? isso. Então, é interessante, interessante. Vou observar esse traço nela. Eu costumo ouvi-la bastante, mas é É, gozado porque não destoou para mim, né? Essa pauta, é. sabe, Eu acho, identitária. eu acho que ela não se coloca como identitária. Sabe que ela se coloca como identitária? Então, não senti na É. fala dela, né? Não Aí, estava buscando, mas agora eu vou reparar. é engraçado porque a gente fala assim, mas ela é. Não, não necessariamente. É, Exatamente, né? A gente às vezes fala, os identitários. Espera aí, as pessoas estão se dizendo identitárias, né? O Franz Fanon não se diria identitário, né? Porque existe um contrapé nesse conceito de identitarismo, né? Na Europa, o identitarismo é de direita, né? O movimento contra os hum, imigrantes é identitário, né? Nós, europeus, não queremos os estrangeiros em nosso território, porque nós temos nossa cultura, nossas raízes, nossa tradição. Nós portugueses não queremos, muitos de nós portugueses lá que votaram no partido agora, não queremos os brasileiros aqui, os Lucas aqui,
porque nós temos nossa tradição e eles estão destruindo nossa tradição, inclusive nossa língua. É um argumento identitário, né? Sim. Então, daí a gente entender. Às vezes muita coisa está sendo posta na pauta identitária e até não é, né? Até não é, né? Precisa... Bom, o papo tá Oi. bom, mas eu vou ter Mas que, vamos lá, né? Vamos lá. eu vou ter que pedir licença, né? É Para mesmo? essa história. Vocês querem continuar? A gente continua na próxima. Aqui a gente vai para a busca do. Eu tô achando que busca do objeto perdido é a última parte ou não? 57. A gente vai. Ó, a gente tá na página 57, a busca do objeto perdido. Aí a gente vai até a página 63, que para o final do capítulo, né? Então, 57, 58, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. A gente, Sandra, a gente continua ou a gente deixa. Você que sabe, eu tô É, tranquila. Se quiser adiantar ou se quiser parar, para mim tá é. tranquilo. Vamos encerrar por hoje. Aí a gente, todo mundo começa da busca. Estamos aí na animação de que seja Noite com Lua na próxima. E até agora deu branco. Como é que é o nome do... O Emerson. 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 Isso. O Emerson também possa trazer os novos ares, né? Uhum. Aí a galera acompanha, mas a gente continua da busca do objeto perdido, né? Pode ser? É, Pode ser? Tá, esses pode objetos ser, tá? perdidos apareçam, né? Oi? Que esses objetos perdidos, a Lu, Emerson, apareçam na Então, próxima. né? E às vezes é isso também, fala, vem um, não vem outro, tal, não, mas vamos sempre trabalhar com esse otimismo perseverante, né? Que vai acontecer. E beleza, e daí fica essa sugestão. Eu fiquei aguçado para a gente ver esse capítulo Dunker. De repente a gente pode fazer, eu vou lançar a ideia aqui, a gente discute no grupo lá. A gente Tá, termina o capítulo e aí eu escaneio do Lutos Finitos e Infinitos do Dunker e a gente dá uma lida nisso daqui, só para fazer um puxadinho, né? Joia, Para joia. fazer perfeito, uma poligamia com o Henry Krutzer. Pode ser. perfeito. Então Maravilha. deixa eu desligar o compartilhamento. Pronto. Vou desligar aqui o Então, recording. vocês